Meus queridos e amados irmãos, amigos e autoridades que se fazem presente, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos aqui nesta noite para participar do enlace matrimonial dos nubentes, nosso irmão Adonis Rodrigues Lima dos Santos,
membro da Igreja Assembleia de Deus filial na cidade de Surubim, e a nossa irmã Thalita de Moura Batista, membro da Igreja Assembleia de Deus filial em João Alfredo. E nesta noite nós queremos, em nome do nosso pastor presidente das Assembleias de Deus, pastor Ailton José Alves, do qual nós o representamos aqui nesta noite, escalado para realizar esta cerimônia, queremos parabenizar os nubentes, amém? Eu creio que o desejo de vocês e dos pais é terem a presença do nosso pastor, mas também compreendemos tamanha a sua responsabilidade, não só no estado como também no exterior, mas para isso ele tem em cada filial um representante, para num momento como esse o representar. Então nesta noite quero dar bem-vindo a todos, amigos, irmãos, convidados e autoridades que se fazem presente, amém? E chamo a preciosa atenção de todos para nós lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo de número 2, livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, que diz o seguinte: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos em uma só carne. Amém? Podem sentar aqueles que assim o podem. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade feliz, quando aqui estamos para realizarmos esta cerimônia dos nossos queridos irmãos. E antes de tudo, que queremos parabenizar aos nubentes, nosso irmão Adonis e a nossa irmã Thalita. Nosso irmão Adonis, que congrega ali conosco, na filial da qual representamos. Eu gostaria de parabenizar ao nosso irmão Adonis e dizer a você que o Senhor fez uma boa escolha, amém? Escolher a jovem Thalita como sua legítima esposa. E eu não sei se você já olhou para ela hoje e se ela está mais bonita do que os dias anteriores. Já olhou direitinho? Maravilhosa, muito bem. E também a jovem Thalita, queremos parabenizar por ter escolhido o jovem Adonis como seu legítimo esposo, amém? Foi uma boa escolha que vocês fizeram. E nós estamos aqui para seguirmos conforme diz os princípios baseados nas Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui no primeiro livro da Bíblia, que é o livro da criação, é o livro do Gênesis, o livro onde Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe, e criou os animais, e também criou o homem. Porém Deus viu que todos os animais tinham o seu par, porém o homem estava só. E disse Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, para que esteja como adiante dele. Então Deus fez a mulher, porque Deus sabia que o homem necessitaria de uma companheira. Então nós vemos, meus queridos e amados irmãos, conforme Gênesis capítulo 2, 24, aqui nós temos a origem do casamento. O casamento, ele foi originado por Deus, não foi criado por nenhuma civilização, mas sim Deus, que é o arquiteto da família. E o manual do casamento é a Bíblia Sagrada. Nós vemos aqui o casamento como a origem da família, que partiu de Deus. A criação do casamento não foi o homem, mas foi Deus quem tomou esta iniciativa. Deus viu a solidão do homem, sua necessidade de ter uma companheira. Deus formou a mulher, né? Deus formou a mulher e deu como adjuntora ao homem para estar ao seu lado e formar uma família. O ser humano, ele não foi criado para viver só. Nós sabemos que nós, como seres humanos, Deus nos fez para vivermos em grupos. O homem, ele
é um ser gregário, ele não pode viver só. Então Deus, sabendo disso, Ele fez o homem e foi criado para viver junto com a sua companheira. O casamento é uma das mais sublimes instituição criada por Deus. O casamento, podemos dizer também que é um dom de Deus. O casamento não é uma maldição, nem tampouco uma prisão, mas é algo importante. Nosso irmão Adonis e a nossa irmã Thalita, vocês hoje não estão aqui casando para ser felizes, porque casamento não traz felicidade. Vocês estão casando porque vocês são felizes, e esta felicidade será compartilhada através do casamento. Concordam comigo? Então nós vemos aqui, quando o casal se casa, ele cumpre a palavra de Deus, Deus se alegra. Quando um casamento acontece, Deus é glorificado. Quando um homem e uma mulher se casam, pois o casamento é uma bênção de Deus estabelecida para a humanidade, conforme no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 22, diz a seguinte expressão: quem acha uma mulher, achou uma coisa boa e alcançou uma benevolência da parte do Senhor. Então eu creio que nosso irmão Adonis alcançou esta benevolência da parte de Deus, porque encontrou esta linda jovem para casar com ela, amém? Então quer dizer que tem a bênção e a aprovação de Deus quando o homem encontra sua companheira. O verdadeiro significado de serem uma só carne, a instituição do matrimônio, ela é indicada por Deus e requer sacrifícios de caminhos antigos. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Nós encontramos aqui nesta expressão dois verbos. E enquanto no casamento esses dois verbos não forem conjugados, o casamento não será perfeito. O casamento não terá um grande significado na vida. É o verbo deixar e unir. Então, para isso nós vemos aqui, o homem, ele ama as duas pátrias, podemos dizer, mas a sua presença física, ela manifesta-se na nova pátria, que é a sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. E serão ambos uma só carne, que significa profundo. Tem esta frase, significado profundo: marido e mulher devem ser como um só corpo, uma verdadeira comunhão de bem, uma só carne, compartilhar em tudo, estares interessados pelas mesmas coisas e ter o mesmo alvo. Nós vemos aqui um pensador, quando ele dizia que o verdadeiro casal são dois corpos e uma só mente. Dois corpos e uma só mente. A união entre os dois é tão íntima que é como fosse uma só pessoa. O casamento é uma união para a vida toda. Nós vemos aqui que o casamento é o único jogo que os dois têm que ganhar. E o casamento é uma união, Adonis, indissolúvel. Só a morte que o separe. Para isso Deus, ele como arquiteto da família, ele idealizou o casamento. Nos versículos 6, Jesus diz: assim não são mais dois e uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O casal deve enfrentar e suportar as crises que acontecerão no casamento. Diz a palavra de Deus que é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então vocês vejam que o casamento é comparado com uma construção de um edifício, de uma casa. E para isso a base precisa ser bem feita, sólida, para que não venha ruir. Vocês iniciaram o namoro no plano espiritual. Eu não sei aonde vocês se conheceram, não sei se foi através de uma piscada de óleo, né, Thalita? Mas um dia vocês se conheceram e iniciaram o namoro no plano espiritual. Noivaram no plano social e hoje estão casando no plano físico, recebendo uma bênção de Deus através do sagrado matrimônio. Nós vemos que não existe casamento perfeito. Por que não existe casamento perfeito? Porque não existe homem nem mulher perfeita.
Em uma das palestras de casamento, nós temos uma transparência que tem uma mulher sentada em uma cadeira, ela está de forma esquelética, e acima dela está escrito assim: à espera do homem perfeito. Ela morreu e não encontrou. Não existe homem e nem mulher perfeita. Eu sou casado com aquela jovem que está ali de azul, que é a mulher mais bonita de Surubim. Fique em pé, minha filha. Pode sentar. Estamos casados há 43 anos. 43 anos. Deste casamento, Jesus nos deu 4 filhas e 4 netos. Ela tem as falhas delas, eu tenho as minhas. E talvez vocês possam perguntar assim: pastor Amaro, e por que o senhor vive até hoje? Porque eu suporto as falhas dela e elas suportam a minha. E assim nós vamos vivendo, porque não existe casal perfeito. Então é como diz aqui, precisamos termos, né? Primeira coisa, o ponto fundamental para que haja a união na vida de duas pessoas, no casamento heterossexual, entre macho e fêmea, o ponto fundamental é o amor. Eu creio que o que o nosso irmão Adonis e a nossa irmã Thalita sentem um com o outro, não é simplesmente uma atração física, mas vocês se amam, amém? Por isso vocês estão aqui, porque vocês descobriram que este amor, ele vai aflorando, porque quem ama Thalita, respeita, quem ama zela, quem ama cuida. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja, ele disse: vós marido, amai vossas mulheres. A expressão vossa não quer dizer que a Bíblia da mágica e a poligamia, não, é porque ele estava se referindo a uma coletividade, ele estava se referindo a um grupo. Vós marido, amai as vossas mulheres, e vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Irmão Adonis, você quer ter uma mulher sujeita a você? Sim? Então dê amor, dê carinho, respeite, elogie, porque quando o marido ele ama, quando ele dá carinho, quando ele respeita a esposa se submete. Está entendendo? É uma submissão, não por imposição, mas por espontaneidade. Mas hoje nós vemos, está aqui esses 2 jovens, né? Estão se casando hoje, mas não vão viver eternamente assim. Thalita muito bonita, com esse corpo, parece uma manequim, com todo respeito. Adonis muito bonito, né? Mas os anos virão, não serão mais o mesmo. É como eu sempre digo em cerimônia de casamento, que um casal, quando casaram, certo dia ele estava sentado na cadeira, e ela olhando na janela, ele lendo um periódico, e ela chegou para o esposo e disse: filho. Ele olha para ela assim e diz: o que é, minha querida? Aí ela disse: por que é que hoje no céu não tem nenhuma estrela? Aí ele se levanta, estende os braços e diz: é porque, minha filha, diante da sua beleza incomum, até as estrelas se encobrem. Olha como ele é romântico. Mas acontece que os anos se passaram, ela não era mais aquela jovem, veio as rugas, as varizes, a barriga quebrou, né? E ele na mesma cadeira e ela na mesma janela. Aí ela agora novamente olha e diz assim: filho. Aí ele já mudou o tom de voz, ele diz: o que é? Aí ele pergunta: por que é que hoje no céu não tem nenhuma estrela? Sabe qual foi a resposta dele? Você não está vendo que vai chover assim a burra? Como as coisas mudam, mas que Deus ajude a vossa união, o vosso casamento, que com o passar do tempo, Adonis, você zele por esta união, amém? Que cada dia mais você procure amar, dar amor, dar carinho, respeitar, né? Então nós vemos aqui, o ponto fundamental da união é o amor. O casamento, o amor é essencial para a união do cônjuge. Em segundo lugar, nós vemos que carinho também é necessário, respeito é necessário, confiança. Nós vemos aqui, para termos um casamento sólido, e perdão nos momentos necessários. Quem ama perdoa, não é?
Casamento é isso, há momentos de fracassos, há momentos de dificuldade, mas como contornar a situação? Perdoando. Quem não sabe amar, irmão, também não sabe perdoar. Então, se querem ter um futuro feliz, ame, respeite. Que Deus esteja sempre presente na vossa união. Nós vemos que foi num casamento que o Senhor Jesus Cristo realizou o seu primeiro milagre. Eu creio, irmão Adonis e irmã Thalita, que aqui tem pessoas que vocês julgam ser importantes e convidaram para ser sua testemunha. Mas a pessoa mais importante que nesta noite vocês convidaram foi o Senhor Jesus Cristo. Como aquele casamento de Caná da Galileia. Já pensou se ali, na hora que faltou vinho, Jesus não estivesse presente? Mas ali estava Jesus, para a alegria e satisfação daquele casal. Da mesma maneira que Ele esteja presente na vossa união, que cada dia vocês possam, unidos, vencer os obstáculos que virão, as dificuldades que surgirão, mas o cordão em duas dobras, ele se tornará mais forte. Amém? Que o Senhor vos ajude. Eu creio que o aconselhamento, o pastor Cizinho Zadeu está presente ali, o pastor da nossa irmã Thalita, já deve ter dado o aconselhamento aos dois. Mas eu gostaria de saber do nosso irmão Adonis Rodrigues de Lima dos Santos, se é de sua livre, espontânea vontade. Olhe nos olhos dela, pegue na mão dela direitinho. Sim. Se o nosso irmão Adonis Rodrigues Lima dos Santos, se é de sua livre, espontânea vontade, receber a jovem Thalita de Moura Batista como sua legítima esposa, prometendo amá-la, respeitá-la, defender, estar ao seu lado nos momentos de alegria e de adversidade, até que um dia a morte os separe. Vocês ouviram aí atrás? Eu também não. Sim! Muito bem. Você veja que o sim foi tão importante que você recebeu o aplauso. Eu gostaria de saber da jovem Thalita de Moura Batista, se é de sua livre e espontânea vontade, receber o jovem Adonis como seu legítimo esposo, para ser-lhe esposa fiel, está sempre ao seu lado, nos momentos de alegria e de adversidade, até que um dia a morte o separe. Sim. Sim? Deu para ouvir, não deu, irmãos? Merece um parabéns? Muito bem. Então, mediante esta vossa confissão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e como representante do nosso pastor presidente, e também que este casamento é religioso com efeito civil, né? Nós vos declaramos casado. Amém? Então, cadê a cerimonialista? O pai de aliança? Pois não. Eu vou convidar o pastor Cizino para dar uma palavra sobre as alianças, por gentileza. Meus amigos, todos convidados, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esse instante tão feliz, né? Onde os doentes estão se unindo, se tornando duas vidas num corpo só. E aqui está esse Pai de Aliança. Queremos parabenizar o casal, onde aqui eu creio que tem emenda, mas ninguém vê. É como que fosse o vosso casamento. Não pode ter emenda. O que Deus ajunta não pode separar o homem. Então, neste Pai de Aliança,
A gente vê aqui a qualidade, não é? O metal, que é um pouco caro, mas está aqui demonstrando que vocês vão estar usando ele enquanto viver na mão esquerda, não é? E há pessoas que muitas vezes, quando sai de casa, muitas vezes esconde a aliança, bota no bolso, mas a aliança é para demonstrar, declarar que são casados. Aonde estiver, aí, não, mas eu não posso usar porque eu trabalho num trabalho que vai prejudicar, vai danificar. Não tem isso. A aliança é para demonstrar que vocês são casados. Então, aqui está, nós vamos estar concluindo, né? Agradeço pelo pastor Genuário, representando aqui o pastor presidente, quando me dá essa oportunidade também para juntos compartilhar, e louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Thalita, do nosso irmão Adoni, especialmente a irmã Thalita que viveu um pouquinho de tempo junto ali, e conheci ela, os pais, a família, e hoje estão aqui se unindo com o nosso irmão Adoni. Então, aqui está a espada de aliança. Acredito que vocês vão honrar e vão estar com cuidado de não deixar aquilo que se chama fingimento, mas vocês vão estar honrando este par de aliança, quando a gente sabe que é um metal caro, mas vocês têm mais valor do que o metal, tá certo? Então, estas minhas palavras, queremos agradecer ao pastor por esta oportunidade e desejar muita felicidade nas vossas vidas, e que este par de aliança sejam na vossa mão um modelo, um gesto, que aonde chegar estão dizendo: sou casada, sou casado. Amém. Quero agradecer ao pastor Cezino, que é o pastor de Thalita. Eu estava perguntando a ele, para ele me ajudar a lembrar, se foi eu quem lhe batizei. Então eu estou tendo dois privilégios, né? Batizei e casei agora. Os dois, né? Então, graças a Deus. Meus irmãos, nós ouvimos falar esta palavra muito importante acerca de, normalmente nós chamamos aliança, esses dois anéis. Na verdade, aliança é um pacto. Aliança é isto que está sendo feito agora entre um rapaz e uma moça. É um juramento, jurando fidelidade e amor um para com o outro. E estes anéis, que antes era usado no dedo anular da mão direita, a partir de agora eles serão usados no dedo anular da mão esquerda, simbolizando que vocês assumiram um compromisso um para com o outro. Quando amanhã Thalita, como odontóloga, ela lá no seu trabalho for atender um paciente, e alguém olhou assim e disse: menino, que doutora bonitinha, né? Mas quando olhar na mão esquerda de Thalita, que vê essa aliança de, rapaz, ela tem um compromisso. Quando também o doutor Adonis, quem sabe em algumas de seus trabalhos, encontraram uma cliente, quem sabe daquelas um pouco assanhada, né, doutor? E dizer assim: rapaz, esse advogado é muito bonito. Mas quando olhar, vai ver no dedo anular da mão esquerda de Adonis esta aliança. E ela vai dizer: que pena, já existe alguém na vida dele, que ele fez um pacto, que ele assumiu um compromisso. Então isto simboliza a aliança, este compromisso. E como disse o pastor Cezino, feito do metal raríssimo, que passou por um grande processo, extraído de uma mina, passou pelo fogo, foi batido, da mesma maneira que seja o vosso casamento, cada vez mais ele brilhe diante da sociedade, e que o nome de Jesus seja glorificado através da vossa vida. Amém? Eu posso me aproximar? Cadê a cerimonialista? Volta lá. Então pronto, você é quem manda. Dê licença. Pedir ao irmão Adonis para pegar a aliança da sua esposa e colocar no dedo anular da mão esquerda,
e repetir comigo algumas palavras, pode ser? Agora o irmão que está lá atrás, ele disse que gostaria de ouvir também. E pode ser? Diga assim: minha querida esposa Talita, com esta aliança eu me caso contigo, que se torna símbolo da nossa união, prometendo-te ser esposo fiel, estar sempre ao teu lado, nos momentos de alegria e de adversidade, até que um dia a morte nos separe. Amém. Ele não está nervoso, não. Tranquilo. Muito bem. Talita, precisa que eu diga alguma coisa? Você já decorou tudinho? Não? Então vamos lá. Pega a mãozinha dele. Diga: meu querido esposo Adonis, com esta aliança que torna símbolo da nossa união, eu me caso contigo, prometendo-te ser esposa fiel, estar sempre ao teu lado, nos momentos de alegria e de adversidade, até que um dia a morte nos separe. Amém? Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, este casamento, como consta aqui o termo, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Meira Vasconcelo, 409, João Alfredo. Termo de casamento religioso com efeito civil. Aos 8 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19 horas, no clube de eventos Montville, em Carpina, Pernambuco. Perante o pastor Amaro Januário de Souza Filho, substituto do pastor presidente Ailton José Alves, receberam em casamento, observando o que preconiza o artigo 1511 e seguinte termo da lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em regime de comunhão parcial de bem, o senhor Adonis Rodrigues Lima dos Santos e a dona Talita Moura Batista. Ele solteiro, nascido em Surubim, no dia 18 de outubro de 1993, profissão advogado, residente na Rua Pontual, Perlima, Centro, no caso aí ela, João Alfredo, né? Residente em Rua Pontual, João Alfredo, Pernambuco, filho de Valério Silva dos Santos e de Sônia Maria Lima dos Santos. Nascida em Condado, Pernambuco, Surubim. Ela solteira, nascida em Limoeiro, Pernambuco, no dia 15 de dezembro de 1955, profissão dentista, residente na Rua Pontual de Lima, João Alfredo, Pernambuco, filha de Severino Batista da Silva e de Odilene Tenório de Moura Silva, residente em João Alfredo, Pernambuco. A contraente, após o casamento, adotou o nome Talita de Moura Batista. Os contraentes apresentaram certidão de habilitação expedida pelo cartório de registro civil da cidade de João Alfredo, que fica arquivado na igreja, e foram testemunha José Antônio da Costa, com 68 anos de idade, estado civil, casado, com profissão beneficiário, residente em João Alfredo, e Sueli Maria de Lima, com 54 anos de idade, estado civil, casada, profissão autônoma, residente em João Alfredo, e outros para constar. Lavrei o presente em 2 vias, uma pelo próprio livro de assentamento da igreja e outra em termo avulso, todos assinados pelo celebrante, cônjuge e testemunha. Leandro da Silva Moura, que é o secretário da igreja. João Alfredo, 8 de fevereiro de 2020. Amém? Eu convido a todos para nós nos colocarmos de pé, quando neste momento nós vamos fazer uma oração pelo casal. Amém? Querido Pai, no nome de Jesus, neste momento, Senhor,
em que estamos aqui diante desta cerimônia, aonde os teus servos, cumprindo o voto, Senhor, nesta união, nós, Senhor, os abençoamos e te pedimos, ó Deus, pelas suas vidas, para que eles sejam prósperos e abençoados. Ó Deus, neste momento que eles estão iniciando, Senhor, ó Deus, através desta união, que o Senhor seja o centro da união deste casal. Quantos embates, as dificuldades vierem, que eles sejam vitoriosos, Senhor. Ó Pai bendito, porque Tu és o mesmo e nunca mudaste. Senhor, que a Tua bênção seja uma constância nas vossas vidas. É isto que nós te pedimos, desde agora e para todo sempre. Amém. Poder levantar em nome de Jesus. Eu pergunto aos irmãos, falta alguma coisa, irmãos? Hein? Falta o quê? Os fotógrafos aí estão esperando. Hein? Espera aí. Sim. E ele é inteligente, viu? Olhou para o sogro ali e perguntou: é maneiro? Então, meus queridos irmãos, nós vamos agora convidar as testemunhas que mencionamos aqui. Primeiro vai ser o casal que vai assinar. E se tem alguém para louvar ao Senhor. Meus queridos irmãos, eu convido a todos de pé para nós concluirmos com esta cerimônia. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, queremos agradecer-te por tudo que o Senhor nos concedeu nesta noite. Que a tua bênção seja na vida de todos presentes e em especial deste casal, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todos desde agora e para sempre. Amém.